Enche os nossos corações
agradecemos pelo que o Senhor há de fazer aqui nessa noite. Ó Deus, oramos em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém. Amém. Aplauda o Senhor bem forte, igreja. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Quando o pastor ministrava, aqui nesse momento, Deus me trouxe a memória, trouxe uma lembrança ao meu coração. Eu me lembro que por muito tempo, quando eu subia no altar do Senhor, eu sempre subia sem as minhas sandálias. E houve um tempo que o Senhor falou comigo: não precisa mais tirar as sandálias dos seus pés para subir ao altar. Mas aquele momento em que eu subi, aquele tempo que eu passei subindo ao altar sem as sandálias dos meus pés, foi um momento de redenção ao Senhor, de completa redenção ao Senhor. Muitas vezes nós crescemos, amadurecemos e achamos que não precisamos mais tirar as sandálias, né? E o Senhor me trouxe memória, e nós estamos aqui no altar do Senhor, e veio o desejo no meu coração. O Senhor fala: não precisa mais tirar, mas mesmo que não precisa, eu desejo tirar. Aleluia. Porque o pastor acabou de nos lembrar. Ele pediu tirar aquela sandália porque ali estava a presença do Senhor. A presença dele é santa. Amém. A presença do Senhor é santa. E a presença do Senhor se faz aqui nesse lugar real. E a presença dele é santa. Amém. Ele é digno. Ainda que não seja necessário, mas ele é digno. Aí ele fala: filho, não precisa fazer, porque eu conheço o seu coração, mas ele é digno, ele é merecedor. Amém. As canções que foram sempre ministradas hoje ao coração da igreja, ao coração do nosso Deus, ela não foi escolhida por mim, mas enquanto eu preparava, eu ia dar uma olhada naquelas canções, ouvi-las novamente, o Senhor começou a ministrar uma situação no meu coração, e eu vou compartilhar com a igreja. Nós vamos cantar agora a canção que fala sobre vitória no deserto. Amém. Vitória no deserto. Eu não sei qual é o deserto da sua vida, mas sei que nós passamos por desertos. Todos nós passamos por momentos de necessidades, momentos de aflições, momentos de muito combate, de muita guerra. A nossa nação tem passado. Talvez você tenha passado individualmente na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, mas nós passamos, nós travamos batalhas todos os dias, passamos por desertos todos os dias. Mas algo que o Senhor ministrou no meu coração, e Ele vai falar para você nesse momento: você não pode desistir. As nossas leves e momentâneas tribulações, aflições, necessidades, batalhas, elas não são capazes de nos destruir e nos fazer desistir. Hoje o nosso culto fala sobre fé. E nós vamos começar, o Senhor vai começar a ministrar fé ao seu coração a partir do momento novo. Fé no seu coração. As suas leves e momentâneas tribulações, elas não podem fazer você desistir. Elas não podem
Cordeiro Santo, tira o pecado. É o testemunho de João Batista. Ele é o Cordeiro Santo. Ele é santo. Santo quer dizer puro, imaculado, não tem dor algum. É isso que nós cantamos agora. Santo, santo, santo é o Senhor. Puro, imaculado, Senhor. É o Senhor. Não existia dor no Senhor. Tu és Cordeiro Santo, não havia pecado algum no Senhor. E nós vamos cantar isso por toda a eternidade. Os anjos, os querubins, os serafins se dobram diante do Senhor. E 24 horas eles declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Puro, puro, puro é o Senhor. Perfeito, perfeito, perfeito é o Senhor. Imaculado, imaculado, imaculado é o Senhor. Sem dor é o Senhor. Sem culpa é o Senhor. Verdadeiro, verdadeiro é o Senhor. Nós vamos cantar isso por toda a eternidade. Santo significa pureza. Branco, limpo é o Senhor Jesus. Ele esclarece de Deus. Foi o testemunho seu. Eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem à destra de Deus. Testemunharam do Senhor antes mesmo que ele viesse. João Batista testemunhou do Cordeiro Santo antes que ele viesse. Estevão disse que ele estava à destra de Deus antes que ele viesse. Ele é santo. Amém? Nós vamos declarar isso por toda a eternidade. E você é santo. Você é santo. Eu sou santo. Sabe por quê? Porque não existe mais culpa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os seus pecados já foram apagados na cruz. Amém? Vocês aplaudiram nesse momento aí, foi o Senhor?
muito pesado comigo, né? Mas o Senhor deu graça e precisamos pegar aquilo que é bom, né? Irmãos, nós agora nós tivemos um encontro e sábado, pela manhã, estávamos naquele período de libertação e num dado momento o Senhor me direcionou para orar por uma jovem. A jovem foi ao chão e teve ali uma manifestação. Então eu ordenei aos demônios que saíssem daquele corpo pela boca, pois fora revelado aqui na hora que ela veio comigo alimentos consagrados a demônios. Quando é assim, precisa sair pela boca. Quando eu ordenei que os demônios saíssem pela boca, aí naturalmente ela começou a tossir e provocar vômito. Aí eu pedi às irmãs que colocassem ela de lado, para se tratar de uma moça, de mulher, sexo oposto, não coloquei a mão. Aí as irmãs colocaram ela de lado e ela foi então tossindo e soltando aquela saliva pela boca, ali espiritualmente falando, eram os demônios indo embora daquele corpo puro. E ela ficou liberta, para a glória do Senhor. Até que no domingo, nós fizemos um apelo e atendeu prontamente o apelo, sinal de que ela estava liberta. Então, irmãos, mas enquanto eu ia, aqueles demônios saíam, eu ia ordenando eles que saíssem um por um. Eu já veio do lado do Jonas ali, eu ordenei que saísse um por um. O Senhor falou dentro do meu coração: vai lá na sua casa agora. Falou comigo. Na hora daquela expulsão de demônios, o Senhor falou comigo: vai lá na sua casa agora. E eu fui lá na minha casa em oração. Irmãos, nós estamos no mundo da vitória, mas estamos trabalhando a fé por esses dias, estamos recebendo palavras de fé. Então é noite de você aguçar sua fé. Posso jogar bem? E ali o Senhor ordenou que eu fosse lá na minha casa, naquele momento. Como eu iria na minha casa? Em oração. Como eu deixar o banco, pegar o carro e rodar mais de meia hora para chegar em casa? Então, em oração eu falei: Senhor, então vai com os teus anjos. Põe os teus anjos em cima dos muros e dos portões. É uma oração que eu tenho, porque em casa tem mais de um portão, por isso que eu falo plural. E aí eu fiz essa oração: Senhor, vai, põe os teus anjos guerreiros em cima dos muros e dos portões a guardar a casa. E era a casa, não eram os meus filhos. Meus filhos estavam em casa, mas a questão não era os meus filhos, era a casa. O Senhor falou: vai lá na sua casa agora. E eu fiz essa oração e voltei a orar para a moça. E ali os demônios foram embora e eu contei com até 3 e falei: sai lá. Despertou e colocamos ela de pé e ficou tudo certo. E quando então eu cheguei no sábado em casa, cheguei cansado, mas já fui preparado para me repousar. Quando foi todo domingo pela manhã, ainda em casa, antes de ir para o sítio, antes de ir para o encontro, aí eu fui no registro sem água. Falei: gente, sem água? Em casa tem água, passa e água do poço. Aí eu fui embaixo e conferi o quadro de comando do poço, quadro elétrico. Aí não passava energia. Eu olhei direitinho, um fio torradinho. E ele fechou tudo, torrou e já rompeu. Aí eu entendi, fechei, não mexi mais, porque não tinha tempo, fui para o encontro, passei o domingo todo. E quando passou a segunda-feira também, estava fazendo, foi hoje, eu fui resolver. Só tirei o fio queimado, coloquei um fio novo, terminais novos. O poço voltou a funcionar para a glória do Senhor. Então, irmãos, nós estamos falando de um poço que já funcionou pouco mais de um ano e nunca precisou de uma chave de fenda para mexer nele. E quando o Senhor falou: vai à sua casa, na hora do momento crítico, espiritualmente falando,
Então o inimigo não pode tocar em nós, irmãos. Fica esperto, né? O inimigo não pode tocar em nós, irmãos. Mas não pode mesmo. Ele está ao nosso derredor. Conforme o pregador disse lá no encontro, derredor não quer dizer que ele está a 3 quadras de nós, não, está perto. Está perto. Não está a 3 quadras de nós, não. O inimigo está perto de nós, ao derredor. Mas ao redor de mim, de você. Mas ao redor de mim, de você, estão os guerreiros, os anjos, valentes, com espada inflamada de fogo, desenganhada na mão. E olha, igreja, certa ocasião, um só anjo exterminou 185 mil homens. E eu falei que são os anjos que estão ao nosso redor a nos guardar. Igreja, o inimigo pode tentar o que for, mas maior é aquele que está. Ele não pode conosco quebrar nas nossas coisas, mas o Senhor também vai lá e cerca. O Senhor cerca daqui, cerca daqui, cerca de Amorá. Nós estamos guardados por todos os campos, irmãos, porque o nosso Deus é presente aqui, é presente na nossa casa, é presente nos nossos familiares, é presente lá, do outro lado, lá na montanha, aonde se faz necessário, Deus está presente para garantir a nossa vitória e para derrotar mais uma vez o nosso inimigo. O poço está funcionando de novo. E eu falo isso para a glória do Senhor e para a derrota de Satanás. Amém? E é assim que Deus faz quando nós estamos fazendo a obra. Deus cuida de nós com excelência. É só você se dispor. Aqui é diaconisa, o período de poucos dias nós já estamos de pé, trabalhando, reformizado. É só você se dispor. Enquanto você dá um passo para Deus, Deus dá 2 ao seu favor. Você dá 1, Deus dá 2. Ou seja, quanto mais a gente faz, mais a gente recebe de Deus, igreja. Então, vamos sim fazer a obra, vamos sim nos dedicarmos, porque Deus tem cuidado de nós e quer cuidar com mais excelência ainda. Amém? Por favor, fica sobre os seus pés. Nós vamos orar, consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas. Mas nesta oração nós vamos também orar pela vida da Lia. A Lia é a mãe do Jadson. A Lia está aqui conosco, né? A Lia é a mãe do Jadson. O Jadson é a esposa da Lia. A Lia é uma senhora já de idade que foi fazer uma cirurgia, irmãos. Certo, né, Daniel? Cirurgia, a cirurgia foi para CTI. Não ficou nem um dia no CTI, né? Não ficou nem um dia no CTI. Já o quarto já recebeu alta e já estava em casa assim, ó, no estado de Deus, de dedo. Nós até assim, espantamos com a rapidez. Mas quando ela chegou em casa, tomou um banho, jantou, passou mal. Aí teve que ser socorrida às pressas, e o estado dela é bem grave, está estava sem CTI, está incubada. Os médicos estão querendo fazer uma traqueotomia de manhã, se faz necessário, né? Por conta das pregas locais e outras coisas mais. Então, irmãos, vamos orar pela vida da Lia. Você que ainda não esteve orando por ela, passa a orar a partir de hoje no nome de Jesus. Amém. O Nedeus está atrás. Isso. Nessa oração nós vamos incluir a Clara. É uma criancinha de recém-nascida, que se encontra também internada. Nasceu, foi para casa, mas depois voltou para o hospital, está internada ainda e está entubada também, está com um probleminha no pulmão. E vamos então orar para a Clara. O Flávio também está muito no hospital, né? Teve melhora não? Muito pouco. Fez
vem atrás. Carlos, né? Flávio, Clara e Lia. Amém, irmãos? Abençoa a mão, a pessoa que está ao seu lado, depois você mexe com o dízimo, depois você mexe com a oferta. Vamos falar neste momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, colocamos a Lia, ó Deus, diante do Senhor, muito grato, Pai. Colocamos, ó Deus, a Clara também, ensina, Senhor. Colocamos também, Pai, ó Deus, o Flávio, que na queda, meu Deus, preparado, CTIsmo, desculpado, tem que fazer ataque, Senhor. Toma essas vidas em tuas mãos, Senhor. O Senhor pode tirar eles de lá, meu Deus. Assim como o Senhor já fez tantos milagres, meu Deus. Até depois de morto, meu Deus, o Senhor pode também fazer uma obra linda de ressurreição, Pai. Portanto, glória na minha, glória no Flávio, glória na Clara, Senhor. Toca neles para uma mão furada. Ó Deusinho, só o cheiro do teu sangue, meu Deus, já é o suficiente para levantá-lo daquela cama, Pai. Nós intercedemos por eles, meu Deus, intercedemos por essas vidas, aproveitamos para orar, meu Deus, por todos que estão internados, aproveitamos para orar por todos que estão presos, pelos que estão, meu Deus, nas casas de recuperação, pelos que estão nas creches, nos orfanatos, Senhor. Visita cada um que nesse momento chora, meu Pai, chora a dor, seja física, seja espiritual, meu Pai. Ó Deus, toma em tuas mãos os moradores de rua, vai lá, Senhor, debaixo das barris, debaixo das pontes, visita aquelas pessoas também, Pai. Nós oramos e intercedemos por todos, em nome do Senhor Jesus, Pai. E queremos também consagrar a Ti os dízimos e as ofertas, Pai. Que seja, meu Deus, para a manutenção da Tua obra neste lugar. Oramos em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém. Graças a Deus. Pega da sua mão o dízimo, pega da sua mão a oferta, você que trouxe. E vem até o mesmo braço adorar a Deus enquanto louvamos todos. Aleluia, papai. Vamos orar para as crianças, 13 a 10 anos. Vamos orar também para a vida de Daniel. Daniel é um instrumento de Deus para falar conosco nessa noite. A palavra de Deus, a palavra do Eterno, a palavra que produz vida, a palavra que transforma, cura, liberta no nome de Jesus. Amém? Feche as suas olhos uma vez. Querido Deus, oramos pelas crianças, Pai.
Oramos também pela vida do Daniel. Deus, fala com cada um de nós, Deus. Usa as professoras para falar com as nossas crianças. Usa o Daniel para falar conosco. Deus, fala conosco de todas as formas, Pai. Enche os nossos corações, Pai, de fé, de esperança, Senhor. Que a Tua palavra seja, ó Deus, clara aos nossos corações, que possamos absorver tudo que o Senhor tem para nós como fonte de alimento nessa noite. Abençoe-nos, abençoe também as crianças. Oramos pelas crianças que não vieram e também para aquelas que estão sendo geradas. Oramos e te agradecemos por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus e toda a igreja, diga amém. Mais uma vez vamos aplaudir o Senhor. Senhor, igreja. Poder se assentar. Quem aqui está feliz, dando glória a Deus? Aleluia! É muito bom o cristão estar feliz. Isso aí faz parte da identidade do cristão. Eu me lembro quando eu estava na época do exército. Para quem não sabe, eu servi um ano. Para quem não sabe, eu servi um ano. E nós estávamos em serviço. E eu lembro que eu estava descendo do alojamento e um maneiro virou para mim e falou: Daniel, eu só te vejo rindo. Eu não entendo como é que você consegue rir nesse lugar. Porque alguns tinham raiva de lá. E eu olhei para ele e eu falei: Jesus. Não tem outra explicação, é Jesus. É Ele que é o motivo da minha alegria. Ele também era cristão e ele nem deveria estar fazendo essa declaração. Ele também deveria estar feliz junto comigo. E da mesma forma, como o culto, com uma palavra, como o culto está sendo direcionado para a fé, nós também devemos agir para a fé. O cristão ele deve ter fé. Amém? Amém. O cristão ele precisa ter fé. Abre comigo a palavra em Efésios capítulo 2, para que nós possamos entender um pouco sobre a fé. Em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Quem não achou, diga misericórdia. Amém? Amém. Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer da seguinte maneira: pois vocês são salvos pela graça. No caso aqui, a palavra do Senhor está falando que nós somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus é quem nos dá a graça para que nós possamos ser salvos. Se nós continuarmos a leitura, vai dizer assim: por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. A palavra do Senhor está dizendo que a fé ela é um dom de Deus. Existem vários tipos de dons na palavra do Senhor. Existem dons de cura, existem dons de falar em línguas, existem vários tipos de dons, e assim como a fé, ela também é um dom. Porém, ela é um dom que ela está disponível para todos. Às vezes o irmão pode ter um dom de cura, mas às vezes você não pode ter, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo concede os dons conforme Ele quer. E então, mas a fé ela está disponível para todos. O cristão ele precisa ter fé. Isso é necessário na vida dele. Eu estava comentando com a Ellen falando que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda só fala sobre fé. Se nós formos pegar, existem várias histórias falando sobre fé. E o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele não age no natural. Se vocês forem perceber, todas as formas que Deus age é no sobrenatural. Então seus filhos também devem agir no sobrenatural. Não podemos agir da forma como esse mundo vê. Muitas das vezes nós somos
versículo 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, o primeiro passo que nós devemos tomar para se ter fé é ouvir a mensagem de Deus, é ouvir a mensagem de Cristo, é como nós estamos fazendo aqui. E para melhorar isso mais ainda, para exercitar essa fé, nós precisamos ler a palavra de Deus, porque é como eu disse, a palavra de Deus ela literalmente fala mais sobre fé. Todos os homens que passam por aqui, eles tiveram que agir com fé. Abraão, por exemplo, muitos dos homens, Moisés teve que agir com fé. Então Samuel teve que agir com fé, Davi teve que agir com fé. Se nós formos ler a história desses homens, muitas das coisas que aconteceram na vida deles foi por conta da fé deles. Então a palavra de Deus, o primeiro passo que nós temos que tomar é ouvir a mensagem de Cristo, para que a fé ela possa vir sobre nós. O segundo passo está em Marcos capítulo 11. Abre comigo em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 22. Glória a Deus. Marcos 11, versículo 22 diz assim: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Então a palavra de Deus está dizendo aqui, o segundo passo que eu coloquei para que nós possamos ter fé é a oração. A palavra de Deus fala que se nós crermos em algo e fizer essa oração ao Senhor, isso será feito. Como vocês podem ver, creiam que já o receberam e assim lhe sucederá. Não adianta eu apenas fazer uma oração, eu preciso crer que isso já aconteceu. Aleluia. Amém? Abre comigo em Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, versículo 10. Aleluia. Êxodo, capítulo 14, versículo 10 vai dizer assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avisaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. A palavra de Deus está dizendo aqui que o povo do Egito tinha acabado de sair do Egito,
mais carros de guerra, mais cavaleiros, tudo para ir atrás do povo de Israel. Então o povo de Israel pega fugindo, eles se encontram com um mar imenso à sua frente. E quando eles olham o mar imenso, eles veem que não tem como contornar esse mar. Eles olham para trás e veem o exército de Faraó se aproximando. E então eles começam a entrar em desespero e reclamar com Moisés: era melhor que você tivesse nos deixado no Egito para ser escravo. Será que não faltou túmulo no Egito? Será que você nos trouxe para morrer no deserto? Então o povo de Deus ali reclamando com Moisés. Moisés, o homem usado pelo Senhor com uma grande fé, diz: não temem, pois eu estou contigo, o Senhor está com vocês. Hoje mesmo vocês verão o livramento que Deus irá fazer na vida de cada um de vocês. E então Moisés começa naquele momento a clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, não nos deixe morrer no Egito, não nos deixe morrer no deserto. E então no versículo 15, diz então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. E neste momento, se nós continuarmos a leitura, nós vamos ver que Moisés ele estende a vara sobre o mar, pois o Senhor ordena que Moisés estenda a vara sobre o mar. Então, quando Moisés estende essa vara sobre o mar se abre. E a palavra de Deus fala que o povo de Deus, os judeus, eles passam no meio daquele mar em terra seca. Isso é muito importante, irmãos. O povo de Deus, por causa de um homem, por causa da fé de um homem, Deus estava salvando mais de 2 milhões de pessoas. O Senhor nos chama a atenção nesta noite. Às vezes nós, muitas das vezes, falamos: ah, meu irmão não tem jeito, meu pai não tem jeito, minha família não tem jeito. Mas o Senhor está falando: através da tua vida, eu irei trazer ele até mim. Através da tua vida, apenas permaneça na palavra e na oração, apenas permaneça em fé em mim, que eu farei o que você deseja. Muitas das vezes não é no nosso tempo, irmão. Muitas das vezes nós queremos as coisas para hoje, para agora, mas as coisas do Senhor não é assim que funcionam. É tudo no tempo de Deus, é tudo no tempo do Senhor. E o Senhor está falando: permaneçam em mim, e no meu tempo eu farei os seus desejos. Muitas das vezes nós desejamos muitas coisas, muitas das vezes nós queremos um salário melhor, muitas das vezes nós mesmos estamos desempregados, estamos angustiados com a vida, sem saber o que fazer. Mas o Senhor nos chama a atenção hoje, dizendo: eu estou contigo, não temas, pois eu estou com vocês. Da mesma forma que eu tirei o povo do Egito, da mesma forma que eu tirei eles daquele lugar, com o povo, com o exército de Faraó logo atrás, e com o mar, com o povo pensando: não tem mais jeito, eu os tirei dali. Da mesma forma o Senhor quer tirar vocês. Permaneçam na palavra, permaneçam na fé, porque através de um homem, o Senhor usou, através de um homem, salvou mais de 2 milhões de pessoas. Irmão, certa vez eu estava no exército e nós fomos para uma operação no Rio. E nós passamos 12 dias ali. Então, nós iríamos fazer uma marcha de 24 quilômetros em ambiente de montanha. Meu batalhão era um batalhão que operava em ambiente de montanha, então esse exercício militar seria direcionado para isso. Então, certo dia, eles precisavam escolher um pelotão para ser os guias de trecho. Um pelotão teria que ir um dia antes para guiar uma tropa de mais de 200 pessoas. Então, eles pegaram e escolheram o nosso pelotão. Eu estava fazendo parte do primeiro pelotão e eles nos escolheram. Então, eram cerca de 12 trechos. Para cada trecho, eles deixaram 2 pessoas. E no meu trecho era o 4º trecho, que ele pegava no finalzinho da subida da montanha. Essa montanha tinha cerca de 1.600 metros. E pegava a descida até chegar ao próximo trecho, tinha cerca de 1 km e 400 metros. Então, nós chegando
E tinha uma vala enorme do nosso lado, que nós só escutávamos barulho de rios batendo em pedra lá embaixo. E então eu e Fernando, nós pegamos e falamos, não, amanhã de dia nós pegamos e vamos olhar o terreno, tudo, para quando a tropa chegar com o comandante, a gente possa guiar ele sem nenhum erro. Eu falei, não, tranquilo. Porém, quando chegou no dia seguinte, estava chovendo o dia inteiro, irmãos. E lá estava fazendo muito frio. Eu não lembro se eu olhei, mas 5 graus era pouco que estava fazendo, porque a altitude era muito grande. E então nós pegamos e nos preparamos ali e nós preferimos ficar na barraca. Então nós ficamos na barraca, já tínhamos ideia de como era o terreno e tudo, e falamos, não, vai dar tudo certo. E nós tínhamos combinado no trecho 3, que o meu era 4, para eles nos avisar quando a tropa chegasse lá, para nós nos prepararmos, guardar a barraca, para começar a guiar a tropa também. Porém, nós perdemos contato com o trecho 3, mais ou menos às 6h30, 7 horas da noite, e o tenente falou que o comando ia passar cerca de meia-noite no nosso trecho. Então o meu cano começou a se desesperar, falou, Daniel, vamos descer já para o início do trecho, porque a tropa já está chegando. Eu falei, não, o tenente falou meia-noite, vamos descer lá para as 9h30, 10 horas. Então nós esperamos até 10 horas, preparamos as coisas, arrumamos tudo e descemos. Quando nós descemos, irmãos, estava chovendo e descemos pura lama, qualquer coisinha a gente caía escorregando. Então quando chegamos no início do trecho, nós sentamos lá e ficamos de 10h30, 11 horas, 11h30, meia-noite e nada da tropa chegar. E estava tão frio que meu canto virou e falou para mim, Daniel, se alguém começar a dar princípio de hipotermia, eu na hora para ele falei, ninguém vai dar princípio de hipotermia. Porque eu sabia que se nós começássemos a dar princípio de hipotermia, seria só Deus na causa. Porque só nós dois estávamos ali, não sabíamos que hora o comando ia chegar e não estávamos sabendo de nada. Porém, quando deu umas meia-noite e 20, o comando chegou o comandante mais 8 pessoas e eu perguntei ao comandante, Coronel, cadê a tropa? Ele falou, eles estão mais ou menos a 1 hora daqui. Então nós começamos a guiar ele lá para cima e quando estávamos já chegando no topo, ele virou para mim e falou, guia, desce lá e guia a tropa. Irmãos, eu olhei para trás, eu vi um caminhozinho pequenininho, eu escutava um barulho de água, eu falava, sozinho? E ele virou sozinho. E aí eu peguei a lanterna do cara que estava atrás de mim, eu fui descendo, irmãos, eu fui orando, Deus me protege. Senhor, quando eu chegar lá, que a tropa já possa estar lá embaixo. E quando eu cheguei, a tropa já estava lá. Então eu cheguei e aquela tropa até lá em cima, porém alguns machucados tiveram que ficar onde eu e meu filho ficamos cerca de um dia. Então eles ficaram lá para ser resgatados pelos médicos, pois um já estava dando princípio de hipotermia, o outro estava com o pé já, tinha destroncado o pé. Então ficaram cerca de 3 pessoas ali. Então nós continuamos a marcha. Quando nós já estávamos terminando a marcha, nós ficamos sabendo que, pelo rádio, que aquelas 3 pessoas que tinham ficado lá em cima, as 3 tinham dado hipotermia. E não tinha nenhum dia que elas estavam lá. E nós ficamos sabendo que 2 pessoas subiram lá para tentar guiar elas, para poder tirar elas. E quando eles subiram lá, eles viram com hipotermia dentro da barraca, o outro, um enfermeiro deitado sobre um subtenente, pois ele também não conseguia ficar em pé, ele toda hora desmaiava, então ele estava deitado sobre ele para tentar esquentar o corpo dele. E eles olhando as 2 pessoas que subiram, também pegaram hipotermia. E depois as 2 pessoas subiram e conseguiram tirar eles. Um desses que pegaram hipotermia deu 3 ataques cardíacos no hospital. Os outros conseguiram se recuperar. Esse também que deu ataque cardíaco conseguiu se recuperar. Então nós já tínhamos chegado no nosso terreno, o objetivo, e nos dividimos em pelotões de novo, e estava o meu pelotão mais à frente de mim, e os 2 sargentos atrás de mim que estavam com o meu pelotão, e eu estava ali entre eles,
andando sozinho. E eu pensando nisso, que eu e meu Cana tínhamos ficado mais de um dia e nós não tínhamos nem pegado o princípio de pandemia, enquanto outros já chegaram e pegaram. E o Espírito Santo começou a falar comigo ali: filho, quem cuida de você sou eu. Não é para você andar preocupado, porque quem cuida de você sou eu. Isso é para te mostrar que quem está contigo sou eu. Então, irmãos, o Senhor, Ele é conosco. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, a palavra do Senhor vai falar que Deus vem e chama Abraão, que logo em seguida, mais para frente, o Senhor vai mudar o nome dele para Abraão. O Senhor chama Abraão e fala: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. Muitas das vezes nós falamos: que terra é essa, Senhor? Muitas das vezes, se Deus virasse para mim e falasse: sai da tua terra, sai de meio dos seus parentes e vai para a terra, provavelmente eu recuaria. Porque, ou então eu poderia até ir, mas quando chegasse no meio do caminho, provavelmente eu voltaria. Porque é necessário ter muita fé. E esse homem foi, e o Senhor mostrou a ele, e mostrou a terra que era para ele e os seus filhos. E a mulher dele era estéril, Sara também era estéril. Então o Senhor veio sobre eles, deu a eles um filho, com Sara com 99 anos de idade. Só disso já precisou ter muita fé, irmãos. Abre comigo em Atos capítulo 9, versículo 32. Glória a Deus. Atos capítulo 9, versículo 32. A palavra de Deus vai dizer assim: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer aqui que Pedro foi até Lida, uma cidade, e ele encontrou Enéas. E Enéas já fazia 8 anos que era paralítico. E então Pedro vira-se para Enéas e fala: Enéas, Jesus vai curá-lo. E imediatamente Enéas já se levanta e põe sobre seus pés. Mas logo em seguida nós podemos ver que em Lida as pessoas se converteram ao Senhor. Ou seja, o Senhor, Ele não nos dá nada de graça. Ele não nos dá para benefício próprio. Ele faz para que possa servir de testemunho e para que possa servir para outras pessoas. Outras pessoas precisam se converter, outras almas precisam ser atingidas através do teu testemunho. O Senhor, Ele tem um propósito para nossas vidas e Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer curá-lo. Eu não sei o que você passa, mas Ele quer curá-lo. Ele quer transformar a sua vida, mas não para o teu benefício, e sim para poder salvar outras pessoas, para que isso possa gerar testemunho na sua vida e para que você possa atingir outras vidas. Para que uma cidade se converteu ao Senhor por causa de um paralítico que se fazia acamado já fazia 8 anos. Se continuarmos a leitura em Atos capítulo 9, versículo 36, vai dizer: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado e colocado no quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizendo: não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam
fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de ouro chamado Simão. A palavra de Deus está dizendo aqui, pela continuação, Pedro ainda estava lá em Jope, e uma mulher chamada Tabita, ela morre. Então eles pegam e falam, vão até Pedro, e mandam 2 homens até Pedro. E esses 2 homens chegam a Pedro e falam, você precisa vir até nós logo. Então quando Pedro chega no lugar, ele se depara com uma mulher morta. Então quando ele sobe no quarto, as mulheres começam a chorar, dizendo, olha o vestido que ela fez, olha as coisas boas que ela fez, olha as esmolas que ela deu, olha quantas coisas boas ela fez e tal. Porém Pedro, ele não queria saber das coisas boas. Pedro estava lá por um propósito, que era curar aquela mulher, que era ressuscitar aquela mulher. Então Pedro pega e diz, nos deixem a sós. Então logo em seguida eles deixam ele junto com ela, e Pedro pega, se ajoelha e ora. Como no início eu falei, um dos passos para se ter fé é a oração. Se nós não orarmos, não irá acontecer. Precisamos orar. E então Pedro se ajoelha e ora, e diz, Tabita, levante-se. E ela pega e levanta, e ela é curada imediatamente naquele lugar. E a palavra de Deus vai dizer no versículo 42, este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Como podemos ver aqui mais uma vez, através desse milagre, o Senhor estava atingindo outras vidas. O Senhor, Ele quer atingir outras vidas por meio de nós. Porque em Lucas capítulo 1, versículo 37, a palavra de Deus vai dizer que nada é impossível para Deus. Não importa a circunstância, nada é impossível para Deus. Irmãos, eu peço que vocês fiquem sobre seus pés. E eu quero chamar aqui você que está passando por uma situação que os médicos já disseram que não tem jeito. Ou então você que carrega uma dor que já faz tempo, você não sabe o que fazer, os médicos já falaram com você, você anda com essa dor. Eu quero te chamar para você receber uma oração de cura aqui. Em nome de Jesus, eu também quero já chamar os pastores e a equipe de louvor também. Aleluia, Senhor. Vamos orar, igreja. Vamos falar para cá. É importante que se aproxime de Deus, creia que Ele existe e é incapaz desse grupo. Vem com fé no seu coração, creia que Ele existe, creia que Ele é a doadora daquele buscam. Os irmãos vão passar fugindo na vida de vocês agora, e eu creio com vocês. Creio com vocês que Deus existe e é a
Pelas fés do Senhor, Pai. Oh Deus, honra a fé dos teus filhos, Pai. Honra a fé dos teus filhos, Pai. Honra a fé da tua igreja. Nós teremos a escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã. Nós vamos começar na classe dos adultos.
a estudar a história do cristianismo. Vamos repetir juntos? A história do cristianismo. Tem muitas pessoas que já são cristãs há muito tempo e não conhecem sua história, não conhecem de onde veio, né, o cristianismo. Somos cristãos. Cristão significa pequenos cristos, né? Então, seguidor de Cristo, né? É igual meu nome, cristiano, seguidor de Cristo, ou cristão. Então, tanto é que lá na Colômbia, né, os cristãos são chamados de cristianos. Então, irmãos, nós vamos estudar a história do cristianismo. Olha, vem estudar a história do cristianismo conosco. É uma história linda, irmãos, maravilhosa, cheia de fé, o tempo todo Deus aqui operando na vida da igreja. Então, vem estudar conosco, esforça para estar aqui nos domingos, das 9 horas às 10h15, né? Terminando, dá tempo ainda de você assar um frango e ainda convidar o pastor para comer esse frango. Amém? Aleluia! E aí, depois do almoço, você pode deitar e dormir à vontade, ou seja, o seu domingo está sendo normal. Né? Tem gente que não vem na escola bíblica dominical achando que o dia vai ficar muito cheio. Engano seu, eu e minha família, a gente vem todo domingo e o nosso dia é maravilhoso. Então, vem estudar a escola do domingo. O pastor nunca vem, então você vem a partir de agora. Estou te convidando. Nós vamos estudar a história do cristianismo. É um estudo longo, tá? Estudo longo. Não é subir de vista, não. É um estudo moderadamente longo, mas muito edificante. Tá bom? Vai começar neste domingo na classe dos adultos. E os irmãos que foram no encontro precisam vir no domingo para fazer a escola de líderes, tá bom? Nós já temos 10 alunos na escola de líderes. Meu filho está fazendo aí 10 alunos na escola de líderes. Aí os irmãos que foram no encontro agora vai ingressar nessa classe, porque a escola de líderes é um rodízio, são módulos. Cada aula que você faz, você marca um módulo até você concluir todos os módulos e vamos ter formatura com diploma e tudo, né, irmão? Né, irmão? Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Por favor, fica sobre os seus pés. Tem mais aviso? O pastor José aqui fala. Senhor, irmãos, estou lembrando do próximo encontro que vai ser no dia 21/10. Então, tem que ser nessa sexta-feira, na outra sexta-feira. 21/10, sexta-feira, aqui na igreja, às 20 horas. Aí, se você quiser vir preparado, nós vamos ter uma vigília logo depois do pós-encontro. A vigília vai começar às 9 horas e deve terminar por volta de 11 horas, mais ou menos. Então, o pós-encontro é de 8 às 9, depois de 9 horas a gente vai começar uma vigília. Amém? Eu creio que vai ser pouco. Eu queria falar também sobre o nosso passeio. Amanhã, 7h30 da manhã, os irmãos vão se encontrar aqui na porta da igreja. Eu gostaria de te incentivar a ser pontual para a gente poder aproveitar ao máximo, né, o nosso dia. E cada família vai levar o seu complemento, um prato de alguma coisa que já foi distribuído e também a sua bebida. Então, a bebida é para o dia todo. Então, a família, se você puder levar uns 2 refrigerantes, um suco, porque nós vamos juntar todo mundo e vai dar tudo certo. Mas se gastou pouco, então depois a gente vai ter que sair para comprar mais, né? Então, se a gente, cada família, eu acredito, distribuindo, se cada família levar 2 refrigerantes, um suco, acho que vai dar o suficiente para todo mundo tomar à vontade. Amém? Então, amanhã vai ser um dia abençoado de comunhão, tenho certeza que vai ser muito bom. Deus abençoe vocês. Bem, queridos, levante as suas mãos. Querido Deus, te louvamos nessa noite pelos louvores abençoados, te louvamos pela palavra abençoada, te louvamos pela oportunidade de entregar ao Senhor os dízimos e ofertas. Senhor, muito obrigado. Obrigado também pelo testemunho, de livramento do Senhor na minha casa. Te louvamos por tudo. Leva-nos em paz, Deus, aos nossos lares. Abençoe, Deus, o dia de amanhã, dia de comunhão. Nos abençoe também no restante dessa semana. Fique conosco. Nós oramos, Pai, e te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus.
E todos digam amém? Amém. E mais queridos, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós em presença e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos todos em paz. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.